Olá a todos, meu nome é Rodrigo. Essa é a aula número 3 do nosso curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científica para Mecânica dos Fluidos. Que bom vocês estão de volta, né? Então, na aula passada, nós demos um passo grande. Estudamos a matriz olhando principalmente para suas colunas e vimos aquela igualdade fundamental, né, de AX é igual a um x1 a 1 mais um x2 a 2, indefinidamente até um xn a n. E que diz uma coisa muito simples e ao mesmo tempo poderosa, né? Multiplicar uma matriz por um vetor no fundo, né, fazer uma espécie de combinação das suas colunas, né, com os seus respectivos valores, né, de x. E aí, a partir disso, nós falamos sobre o espaço coluna, sobre o espaço nulo, do posto, né, o rank de uma matriz, e das relações entre as direções que sobrevivem, digamos assim, né, que sobrevivem e que são destruídas, né, em uma matriz. Então, hoje, na nossa segunda aula, né, de revisão de álgebra linear, eu quero virar um pouco o ponto de vista. Então, assim, em vez de olhar a matriz como uma coleção de colunas, eu quero colocar um olhar nela mais como uma transformação que move o espaço. E aí, essa mudança de perspectiva, né, vai abrir a porta para um dos conceitos mais importantes de todo o curso. Então, vamos lá? Então, deixa eu situar exatamente, né, onde é que nós estamos. Então, uma matriz, ela pode fazer muitas coisas com o espaço, né? Ela pode alongar, é, ela pode, ela pode comprimir, pode inverter, pode rotacionar e ela pode inclusive misturar as direções. Então, a pergunta central dessa aula é simples, mas ela é muito profunda nas suas consequências, né? E é exatamente essa. Existem direções que a matriz transforma sem mudar de direção, ou seja, né, existem direções que a matriz apenas estica, né, ou então encolhe, sem promover essa espécie de rotação ou desviar para outra reta. Então, e essa pergunta, ela é justamente a pergunta que vai nos levar diretamente para o conceito de autovalores e autovetores, que eu diria serem o coração da nossa aula, né? E aí eu quero deixar claro desde cedo, né, que não é apenas uma técnica de memorizar ou esquecer a questão dos altos valores, né? É um conceito muito importante que permite entender o funcionamento, né, o mecanismo de ação de uma matriz nas suas direções espaciais. Então, em problemas físicos, né, essas direções frequentemente aparecem como modos. E já, por exemplo, em vibrações, né, são os modos naturais de uma oscilação, as frequências, né, que uma estrutura ela tende, né, ou preferencialmente vibra. E aí, se a gente for tomar um exemplo também no caso da difusão, que são os modos de decaimento, né, os padrões em que se dissipam mais rápido ou mais devagar o fluxo. A gente poderia também citar na questão dos altos valores e autovetores, né, os próprios sistemas dinâmicos lineares, que eles ditam como o sistema cresce, decai, como ele se mantém estável. E aí, no nosso caso, eles vão aparecer basicamente nas matrizes de covariância, na análise de componentes principais, né, e na decomposição também dos modos. E aí, indiretamente, vai acabar aparecendo também na decomposição de valores singulares, que a gente vai ver
ao longo do nosso curso. Então, muitas das ferramentas, né, mais importantes que a gente vai usar esse curso são, no fundo, né, maneiras de encontrar essas direções especiais de uma matriz, né, e, consequentemente, a gente vai ordenar por ordem de importância essas direções. Então, assim, entender o conceito de alto valor e alto vetor, não só para essa aula, mas para o nosso curso todo, é muito importante. Então, basicamente o nosso programa ele está aqui na lista, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar com produto interno, norma e ortogonalidade, as normas de vetor também. Vamos falar também sobre as matrizes ortogonais, né? Quais são os critérios para se considerar uma matriz ortogonal, tanto as notações quanto as reflexões. E aí a gente chega nos autovalores e autovetores com a definição, como se calcula, né? Qual que é a consequência geométrica dos autovalores e autovetores. Vamos estudar mais próximo também do final, a parte de diagonalização, decomposição espectral de matrizes simétricas, que vai ser muito importante como conceito introdutório da decomposição de valores singulares. E também vamos estudar as normas de uma matriz, tanto Frobenius quanto a norma espectral. Então, antes da gente chegar no nosso conceito principal, né, de autovalores e autovetores, a gente precisa, de certa forma, fixar alguns conceitos. A gente precisa falar um pouco desses conceitos, né, que é o produto interno, a norma e a ortogonalidade, né? Basicamente são esses conceitos presentes aqui nesse slide que eu quero que vocês tenham basicamente na ponta da língua. Então, produto interno de dois vetores x e y, né, ambos pertencentes ao Rn, é basicamente a soma dos produtos das componentes de x transposto, da multiplicação, né, x transposto y, e resulta nessa nossa soma, né, um x, y e um somatório de i igual a 1 até a dimensão desses vetores. Então, e já a norma euclidiana de um vetor, né, ela basicamente é a raiz do produto interno deles, né, entre eles mesmos, e que a gente tem um significado geométrico bastante conhecido, que é o comprimento do vetor. Então, a gente poderia dizer, né, que seria o teorema de Pitágoras em n dimensões, né, a gente tomando a raiz ali no final. E é uma identidade, basicamente, que amarra tudo, né? O produto interno é igual ao produto das normas, né, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, né? E essa é a nossa definição. Bom, produto interno, estou chamando aqui de x transposto y, é o produto das normas, né? As normas euclidianas vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. E aí dessa identidade que sai a definição de ortogonalidade, né? Então, se o produto interno é zero e os vetores são não nulos, né? Então, o cosseno do ângulo, ele obrigatoriamente tem que ser zero, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus. E a partir disso, nós dizemos que nós temos vetores ortogonais, né? Ou então perpendiculares, que é essa nossa condição, né? Do x transposto y ser igual a zero. Somado a isso, é um conceito também do vetor unitário. Então, em que o comprimento dele corresponde a 1. Então, quando a gente junta essas duas ideias de vetores que são não só ortogonais, mas são normais, a gente tem um conjunto de vetores que são
ortonormais. Então, e nós temos uma forma de simbolizar isso, né? E esse nosso QI transposto vezes o QJ, né? Sendo que o QI poderia ser qualquer vetor, então um Q1, um Q2. Então, por exemplo, igual nós temos a representação do X transposto Y, nós temos, por exemplo, um Q1 transposto vezes um Q2. E se tanto Q1 quanto Q2 são vetores normais, a gente pode representar esse produto por uma notação desse delta minúsculo, né, que é a notação do delta de Kronecker, e que ele vai aparecer muito nas nossas aulas. Então, esse delta de Kronecker, na verdade, ele embute duas informações distintas, né? Então, reparem que ele é uma matriz. Então, a parte de fora da diagonal dessa matriz, ou seja, quando os índices são diferentes, eu tenho zero, né? E quando os índices são iguais, que compõem a diagonal dessa matriz deltinha, eu vou ter 1. Isso porque esse valor de 1 é justamente pelo fato desses vetores estarem normalizados. Então, o produto escalar de vetores unitários, né? A norma de cada um vai ser 1. Então, obviamente, esse valor aqui na diagonal principal ele precisa ser 1. Então, essa é uma condição importante que só vale para esses vetores que são normais. E aí existe uma extrapolação disso, né? Que é a matriz de Gram. Ela basicamente vai ter essa composição dos produtos internos entre os vetores. E aí, por exemplo, uma base ortogonal, né? Essa matriz de Gram ela é diagonal, e os zeros são foras da diagonal principal, mas quando eu estou na diagonal principal, não necessariamente, né? Eu vou ter esse valor de 1. Beleza? Bom, por que eu insisto tanto nessa questão da ortonormalidade, né? Porque talvez, a grosso modo, né, seja uma das condições mais importantes na parte de computação numérica. Então, bases ortonormais, elas evitam escalas artificiais, né? Elas facilitam projeções, preservam as distâncias, né? Estabilizam mudanças de coordenadas. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de ver um método numérico bem comportado, é muito provável que tenha uma base ortonormal escondida por trás desse método. Então, do ponto de vista computacional, né, essa questão da ortonormalidade a gente pode entender como um sinônimo de estabilidade. E aí, para a gente poder fixar, tomemos aqui dois vetores em um plano, né? O vetor U 3 e 4 e o vetor V menos 4 e 3. Então, à primeira vista, eles não têm aparentemente nada de muito significativo, mas quando a gente toma o produto interno deles, fica 3 menos 4 dá menos 12, né? 4 vezes 3 dá 12. E aí, quando eu somo isso, o resultado é 0. Então, como o produto interno ele é 0, esses dois vetores eles são perpendiculares, né? Ou ortogonais. A gente consegue visualizar isso aqui pela essa figura da direita, né? Um está apontando para um lado e o outro 90 graus na outra direção. Então, é basicamente esse o significado. Já com relação às normas, a gente pega a norma de U, né? Ela é raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Ou seja, raiz de 9 mais 16
que dá 25, e o resultado, quando eu tomo a raiz, dá 5. Então, eu tenho dois vetores que são perpendiculares, ambos de comprimento 5, né? Vale para os dois. E aí, para que eu possa transformar esses dois vetores em um par ortonormal, basta que eu divida cada vetor desse pela sua norma, né? E esse é o processo que a gente chama de normalização. Então, dividindo por 5, eu obtenho esses dois vetores, tanto Q1 quanto Q2, e continuam perpendiculares, entretanto, agora de comprimento igual a 1. Bom, falando agora um pouco sobre as normas, né? Então, começando pela norma que nós conhecemos mais, que é a norma euclidiana, né? Que é essa norma 2, ela de fato é a norma mais geométrica de todas, né? Porque a gente conhece o significado dela, e ele é o comprimento de fato do vetor que está sendo analisado, mas ela não é a nossa única norma importante dentro do nosso universo numérico. Então, em aprendizado de máquina, né? Em otimização e diversos outros meios, né? Outras normas elas vão aparecer com uma certa frequência. E cada norma dessa, ela vai responder uma pergunta diferente sobre o tamanho do vetor. Então, as três normas mais comuns, né? Elas estão aqui nesse slide. Então, aqui a gente tem a norma 1, a norma 2 e a norma infinito, né? Ou L1, L2 e L infinito. Então, a norma 1 ela basicamente é a soma dos valores absolutos das componentes. Já a nossa norma 2 é a soma dos quadrados, né? É a norma euclidiana que a gente viu. Posteriormente, a gente tira a raiz quadrada. E a nossa norma infinita é simplesmente o valor absoluto, o maior valor absoluto entre as componentes. E aqui a gente está fazendo a variação de I, né? A gente está varrendo as dimensões de x para esse I. Então, é o valor máximo que eu encontro. E aí, para a gente ver qual que seria uma possível aplicação de cada uma, né? Então, a gente pega, por exemplo, a norma L1 ou a norma 1, né? Que é basicamente a soma das magnitudes, ela basicamente penaliza a presença de muitos coeficientes não nulos. O que eu quero dizer com isso? Se eu pensar em minimizar uma função, todo termo não nulo ela vai penalizar esse processo de otimização, por exemplo, né? Então, assim, ela empurra a solução para terem poucos termos diferentes de zero. Então, esse é o grande ponto, né? Sem querer entrar em detalhes na questão da convexidade. E aí, essa propriedade, né, de empurrar a solução para poucos termos diferentes de zero, né, ela é uma peça-chave na questão do estudo da esparsidade, né, que basicamente é a chave do método SIND. Que o método SIND, né, só lembrando, ele descobre as equações governantes, né, a partir dos dados, né. Então, a ideia física ali, ela costuma, a partir de poucos termos, né, tentar reconstruir, fazer uma descrição correta, né, e reconstruir esse modelo. Já a nossa norma L2, ela vai medir o comprimento euclidiano, eventualmente energia. No caso dos mínimos quadrados, a gente tem o erro quadrático, né, que nós vamos ver mais para frente. E
tem sido a escolha mais natural quando se pensa em algo próximo do conceito, né, de energia de um sinal, ou então, eventualmente, de um campo. E aí, por último, nós temos a norma infinito, que ela basicamente mede o pior caso, né? Ou então o maior erro de componente a componente, né? Então, ela é a norma, por exemplo, de quem quer garantir que nenhum ponto isolado da solução esteja muito errado. Então, basicamente, a gente tem todos esses conceitos. Então, só para a gente poder fixar também, aqui tem um exemplo, né? Nós vamos ver as 3 normas para o mesmo vetor. Então, a gente tem esse vetor 2, menos 1 e 3, né? É um vetor no R3 e vai ser o mesmo vetor que eu vou utilizar para poder fazer essas 3 normas, né? Então, a norma 1 é a soma dos valores absolutos. Então, eu tenho em módulo, né? 2 menos 1 e 3. Essa soma ela vale 6. Já a norma 2, né? É a raiz da soma dos quadrados. Ficaria 4 mais 1 mais 9. Esse resultado dá 14, consequentemente, né? Raiz de 14. Então, que deve dar um número entre 3 e 4. E aí aqui nós temos também a norma infinito, que é o maior valor absoluto entre 2, 1 e 3. E aí o maior valor entre eles é de 3. Então reparem que eu, nesse nosso vetor x, né, quando a gente viu na norma do L infinito, eu estou varrendo o i, né, linha 1. Então se eventualmente tivessem outros valores aqui, eu tenho, no caso como é um vetor, eu tenho só o maior valor entre 2 menos 1 e 3. Bom, agora que a gente já sabe medir o comprimento e o ângulo, né? Há uma classe de matrizes que preserva exatamente essa geometria, né? E ela é tão importante que a gente precisa de um slide só para falar um pouco dessas matrizes, que são as matrizes ortogonais. Então, uma matriz quadrada Q, ela é chamada de ortogonal quando esse nosso produto de Q transposto Q me retorna a matriz identidade. Então, assim, é uma condição que aparentemente parece abstrato, mas tem um significado muito concreto. Então, assim, ela equivale a dizer que as colunas de Q formam uma base ortonormal. E, de fato, a entrada na posição IJ desse produto Q transposto, que é exatamente o produto interno da coluna I com a coluna J. Então, é importante que vocês, às vezes, rascunhem no papel para poder verificar isso. Então, e aí, quando nós temos esses produtos internos entre as bases, e nós temos a matriz identidade, basicamente a gente está recuperando aquela forma do delta de Kronecker, em que as colunas diferentes da diagonal principal são zeros e a nossa diagonal principal ela é unitária. E aí dessa condição nós temos 3 consequências muito importantes para a gente. A primeira né, como esse Q transposto Q é igual à identidade, a transposta de Q ela é também
a sua matriz inversa. Então, pensem, na verdade, no que isso significa na prática, né? Então, assim, inverter uma matriz ortogonal basicamente não nos custa conta nenhuma. É só transpor, ou seja, é só trocar a linha por coluna. Então, isso é muito interessante, porque no mundo numérico, os algoritmos de inversão de matrizes, eles, além de muito caros, eles são bem delicados, né, em termos de questão de estabilidade e tudo mais. Já a nossa segunda consequência é que as matrizes ortogonais, elas preservam o produto interno. Então, olhem essa conta, né, de Qx entre parênteses transposto que multiplica Qy, né? Isso tudo é igual a x transposto, Q transposto, lembrem das regras que nós vimos na aula passada, né? Mantém o Qy e como Q transposto Q é igual à identidade, eu recupero x transposto Y transposto. E aí a terceira, que sai imediatamente da segunda, né? Tomando y igual a x, a norma ela é preservada, né? Então, a norma de Qx é igual à norma de x. Então, geometricamente falando, né? O que seria, né, uma matriz ortogonal? Ela basicamente é uma rotação, ou uma reflexão, ou uma combinação das duas. Então, ela pode mudar onde um vetor aponta, mas ela não muda nem o comprimento dele, nem os ângulos entre os vetores. Então, assim, ela mexe na orientação, mas basicamente sem distorcer a forma, né? O que seria como se fosse girar uma figura rígida, né, no espaço. Então, e esse é uma forma de tangibilizar essa questão das matrizes ortogonais, né, de uma forma muito boa. E ela tem uma definição puramente algébrica, né, desse Q transposto Q ser a identidade, captura muito perfeitamente essa ideia geométrica, né, do movimento rígido. E tem uma razão prática e profunda, né, pelo fato da computação numérica, né, utilizar tanto dessas matrizes ortogonais. Então, como elas preservam as normas, né, elas naturalmente não vão amplificar os erros. Então, quando você multiplica por uma matriz mal comportada, digamos assim, pequenos erros de arredondamento, né, eles podem basicamente inflar e deturpar o seu resultado, né? Mas uma matriz ortogonal, isso não acontece, porque o comprimento da saída ele é basicamente igual ao comprimento da entrada, que é a nossa terceira propriedade. Então, por isso que os algoritmos numéricos eles tendem a ser mais estáveis, né? Então, que seria a fatoração QR, a própria SVD que nós vamos ver, são constituídos, né, de transformações ortogonais. Então, assim como em vetores, né, que nós vimos a questão da ortogonalidade, lembrem que estabilidade numérica e ortogonalidade basicamente andam de mãos dadas. Bom, e aí nós temos um exemplo, uma matriz de rotação. Então é um exemplo canônico, né, de matriz ortogonal, que é a matriz de rotação no plano. Exemplo que a gente tem uma matriz 2x2, que é uma matriz com cosseno e seno, né? Essa rotação em função de θ, que ela gira qualquer vetor dentro desse nosso plano de um ângulo θ, né? Em torno da origem. Então,
Vejam aqui nesse gráfico à direita, né? Eu vou pegar esse nosso vetor cinza, que ele basicamente está na horizontal, e vai girar para uma posição azul, mantendo exatamente o mesmo comprimento. Que é isso que nós estamos observando. Então olhem as colunas. A norma ao quadrado, né, da primeira coluna é um cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado. E pela identidade trigonométrica, esse resultado vale 1. Já na segunda coluna, né, a norma ao quadrado ficaria com menos seno e cosseno, também dá 1, a gente está elevando esses termos ao quadrado. E o produto interno das duas colunas, ele é menos cosseno vezes seno mais seno vezes cosseno, que cancela e naturalmente dá 0, né? Então, ou seja, as colunas são ortonormais e, portanto, né, esse rθ transposto vezes o rθ vai nos retornar a matriz identidade, ou seja, matriz de rotação ela é ortogonal, exatamente como ela deveria ser, já que essa transformação de rotação ela não deveria, né, não deve mudar o comprimento em nenhum ângulo entre os vetores. Então, de certa forma, né, álgebra linear confirmando essa percepção geométrica. Então, e nós vamos trabalhar isso muito na SVD, da decomposição dos valores singulares, em função dessas questões de rotação. Porque a SVD ele é justamente uma rotação seguida de um estiramento, né? Obviamente em direções privilegiadas, digamos assim, seguida de outra rotação. Então, no SVD, as matrizes ortogonais elas são, de forma inequívoca, né, as grandes protagonistas disso tudo. Bom, e agora nós basicamente chegamos no coração da aula. Então eu vou tentar enunciar essa definição com mais cuidado, né? Porque ela é simples de forma, mas extremamente profunda em termos de conteúdo. Então, seja A uma matriz quadrada, um vetor não nulo V, é autovetor de A se existir um escalar lambda tal que AV é igual a lambda V. Vou até repetir. Seja A uma matriz quadrada e, dado essa condição da matriz quadrada, um vetor não nulo V é um autovetor de A se existir um escalar lambda tal que a multiplicação de A por V é igual ao lambda V. Lembrando que esse lambda é um escalar. E nós chamamos ele de autovalor associado. Então, vamos ler com calma essa equação, porque ela nos diz que quando eu aplico a matriz A a esse vetor V, o resultado ele fica na mesma direção do vetor V, só que ampliado ou contraído, né, estirado ou contraído, a menos de uma constante lambda. Então, essa é exatamente a definição que a gente quer de alto valor e alto vetor. Então, essa matriz ela não desvia V para nenhuma outra direção. Ela só multiplica esse vetor por uma constante lambda, que nós chamamos de
alto valor. Então, essa, por exemplo, são as direções principais, né, que nós enunciamos no início da aula. Então, vejam essa figura, por exemplo, né, esse vetor azul é V e o vetor vermelho é o AV, a multiplicação de A por V, e cai exatamente sobre a mesma reta, né? Só que mais comprido, né? Então, o alto valor lambda, né, é o fator de escala nessa direção. E ele basicamente nos conta tudo que essa matriz está fazendo ali. Então, para a gente sentir um pouco o contraste, né? Imagine aplicar essa matriz a um vetor qualquer, escolhido quase que randomicamente, né? Então, em geral, o vetor de saída ele provavelmente vai apontar para um lado diferente do da entrada. Então, assim, naturalmente essa matriz entortou essa direção, digamos assim. Ela mudou essa direção. E aí o conceito dos autovetores são justamente a exceção dessa mudança de direção. Eles basicamente existem porque as direções em que essa matriz, por mais complicada que seja ou que eventualmente pareça, ela se comporta simplesmente como um número multiplicando aquele vetor, com um escalar. Então, esse é o grande significado dos autovetores e autovalores. Então, lembrando que nós temos duas condições que são da mais alta importância. A primeira é que V não pode ser nulo dentro desse equacionamento. Então, muito embora o vetor nulo ele satisfaça essa equação para qualquer lambda, mas ele não tem direção, então ele não serve como um autovetor. Entenderam a razão pela qual o zero não nos interessa? Então, e o ponto mais conceitual, mais importante, né, que para uma matriz genérica, um vetor qualquer, ele muda de direção quando você aplica a matriz nele. Os autovetores são as direções especiais em que essa transformação se reduz a uma simples multiplicação por um escalar. Então, é como se toda matriz se toda matriz A, né, uma matriz quadrada, é como se ela tivesse direções privilegiadas. E aí a função dos autovalores e autovetores é basicamente descrevê-las. Bom, e aí, naturalmente, né, tratando desse escalar, lambda basicamente vai contar uma história geométrica completa, digamos assim. Então, se lambda é maior do que 1, essa direção ela é alongada. Se lambda está 0 e 1, essa direção ela vai ser naturalmente comprimida. E se o nosso lambda é negativo, a direção ela é naturalmente invertida, sempre na direção do alto vetor de V. Então, e aqui também a gente tem o caso mais dramático, né? Que se lambda for igual a 0, né? Em que basicamente essa direção ela é destruída. O alto vetor ele vai parar no vetor nulo. Então, a gente vai voltar um pouco nesse caso daqui a pouco, porque ele tem uma implicação muito importante, principalmente com a nossa aula anterior de revisão de álgebra linear, primeira parte. Mas, por hora, o que nós temos aqui é que o alto valor ele é basicamente um fator de escala, né? O seu sinal, tanto o seu sinal quanto a sua
magnitude, eles vão descrever completamente o que acontece naquela direção do alto vetor. É aqui um exemplo simples. Para tornar isso palpável, né? O primeiro caso mais simples possível, uma matriz diagonal com 3 e 2 na diagonal. Então, aplicando essa matriz ao vetor, tanto é 1 quanto é 2, lembrando que vetor é 1, 0. E aí nós temos como resultado, nós vamos obter o vetor 3, 0, né? Estamos aplicando E1, que é 1, 0. A gente vai ter o resultado 3, 0, que é 3 vezes E1. E também é o vetor E2, que no caso já seria 0, 1, e o resultado vai ser 0, 2, ou seja, 2 vezes E2. Então, nesse caso, os autovetores são os próprios eixos coordenados, né? E os autovalores são exatamente os números da diagonal. Então, essa matriz estica o eixo horizontal por 3 e o eixo vertical por 2. Então, agora, nesse nosso segundo exemplo, nós temos uma matriz com 2 na diagonal e 1 fora da diagonal. Então, essa matriz ela mistura duas coordenadas, né? Ela não é diagonal e por isso os eixos coordenados não são mais os autovetores, mas ela ainda assim tem direções especiais. Então, se a gente pegar o vetor 1, 1, aplicar ao vetor 1, 1, o resultado vai ser 3, 3, que é 3 vezes esse vetor 1, 1. E esse vetor 1 e menos 1, o resultado fica 1 e menos 1 de novo, ou seja, uma vezes esse vetor de 1 e menos 1. Então, por mais estranho ou eventualmente bagunçado que possa parecer uma matriz, nessas direções, nesse caso, né, na direção 1 e 1 e na direção 1 e menos 1, ela é bastante simples. Essa matriz ela simplesmente, puramente multiplica por 3 no caso de 1 e 1 e multiplica por 1 no caso de 1 e menos 1. Vejam como para a gente simplifica muito essa situação. Então, só que eu estou falando e assim, a pergunta mais natural de todas né? Como que eu encontro essas direções sem precisar ficar chutando valores? Porque até o momento eu simplesmente apresentei os vetores em que essas condições elas aparecem, né? Bom, então, como que eu calculo tanto esses escalares, né, quanto esses vetores? Então, percebam aqui na equação de alto valor, esse AV é igual a lambda V. Então, eu vou fazer uma pequena manipulação nela. Então, como esse lambda V é a mesma coisa que lambda IV, sendo que esse I é a nossa matriz de identidade, eu posso passar para tudo para um lado, né? E escrever entre parênteses A menos lambda I, V igual a 0. Então, agora pensem comigo. Da nossa condição inicial, eu quero que V seja um vetor não nulo. Então, basicamente, eu tenho um sistema homogêneo e o sistema homogêneo só tem uma solução não trivial quando a matriz dos coeficientes ela é singular. Ou seja, quando esse A menos lambda I não tem inverso. E para matrizes quadradas, ser singular
é o mesmo que ter determinante zero. Então, eu preciso que o determinante desse A menos lambda I seja zero. Então, essa aqui é a famosa equação característica, né? E é um polinômio em função desse lambda, que a gente chama de polinômio característico. Então, o roteiro ele é basicamente o seguinte: as raízes desse polinômio característico são os autovalores. E uma vez que eu tenho o autovalor lambda, que eu extraio daqui, os autovetores associados são os vetores não nulos do espaço nulo de A menos lambda I. Exatamente o espaço nulo que nós estudamos na aula 2. Então, assim, vejam como todos esses conceitos estão conectados, né? E para o caso de uma matriz 2×2, né, que vai ser o nosso estudo de exemplo, né, que tem um atalho muito útil, o polinômio característico ele vai ser sempre esse daqui, que é o lambda ao quadrado menos o traço de A mais o determinante de A igual a zero, em que esse traço é a soma dos elementos da diagonal e o determinante a gente já sabe calcular, né? Soma da diagonal principal menos da diagonal secundária. E aí disso sai que a soma dos autovalores é o traço e o produto dos autovalores é o determinante. Então, essas relações entre traço e determinante basicamente são, muito embora seja um caso particular de 2×2, nos servem como um exemplo simples para poder verificar essas propriedades, né? Então, se você calculou dois autovalores e a soma deles não bate com o traço, ou o produto não bate com o determinante, você em algum momento errou. Então vale a pena sempre fazer essa verificação. Essa questão tanto do traço quanto do determinante, elas vão valer para qualquer matriz n por n, tá? O polinômio característico ele vai valer para uma matriz 2×2, mas essa condição de soma e multiplicação do traço e determinante, ela vai valer para uma matriz n por n. Então, muito embora essas relações elas sirvam para nos ajudar a conferir, elas não substituem, né, o cálculo dos autovetores. Então, eu ainda preciso resolver um sistema para poder chegar nesses valores. E aí, voltando ao exemplo daquela matriz que nós vimos anteriormente, né, vamos calcular como que nós chegamos naqueles autovetores, né? Agora, na verdade, sem apresentar. Então, o polinômio característico, né, que é o A menos lambda I, tem 2 menos lambda na diagonal e 1 fora. Então, o determinante ele vai ser 2 menos lambda entre parênteses ao quadrado, menos 1, igual a zero. Então, e aí eu posso passar esse 1 para o outro lado e resolver, e chegar nos valores de lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a 1. Então, reparem que aqui eu não precisei ter nenhuma intuição prévia sobre nada. Eu simplesmente fiz o cálculo e achei esses autovalores. Agora, os autovetores, para lambda 1, né, igual a 3, eu simplesmente substituo os valores, né? Eu monto A menos 3i, que dá essa matriz
com menos 1 na diagonal e 1 fora da diagonal. Então fica um sistema, né, entre parênteses A menos 3i, que multiplica V igual a 0. Então, e aí eu posso resolver esse sistema e chego no seguinte resultado, que V2 igual a V1. Então, eu simplesmente arbitro um valor de V1 e acho V2 e tenho uma direção desse autovetor. E essa direção, naturalmente, ela pode ser estirada ou contraída, que ela vai continuar sendo a direção característica. E aí, a mesma coisa a gente faz para o nosso lambda 2 igual a 1. Só que dessa vez o resultado que nós achamos é um V2 igual a menos V1. Então, se eu chamo V2 de menos 1, então o nosso V1 ele obrigatoriamente precisa ser igual a 1. E aí, antes de vocês conferirem, né, esse valor, então reparem que montando essa matriz, né, quando nós achamos o traço, ele dá 4 e o produto determinante, né, eles batem certinho com com aquele resultado que nós vimos previamente, né, tanto de soma igual ao traço quanto do produto ser igual ao determinante. Bom, chegamos aqui no num tópico bem delicado. A gente tem a oportunidade agora de olhar com um pouco mais de cuidado para esse alto valor que é 0. Então, assim, ele merece um pouco mais de atenção e obviamente está conectado à nossa aula anterior, como eu havia dito. Então, vejam essa cadeia de equivalência que a gente está apresentando aqui. Então, por exemplo, se a nossa multiplicação AV é igual a 0 para algum V não nulo, então esse V, por definição, ele está no espaço nulo de A. Ou seja, se nós admitirmos que o lambda é 0, fizemos o cálculo, chegamos no valor de lambda igual a 0. Significa que quando eu pego A, multiplico por esse autovetor, ele é igual a um lambda vezes esse autovetor. Só que esse alto valor, ele é 0. Então, o produto AV, ele obrigatoriamente é igual a 0. Então, basicamente, só fiz a substituição de valores. Só que, se 0 é alto valor de A, então, obrigatoriamente, eu tenho o espaço nulo de A, ele é não trivial. É não trivial porque eu tenho um vetor além do vetor 0 que compõe aquele espaço nulo. E ter o espaço nulo não trivial é a mesma coisa que ser singular, ou seja, que não ter uma inversa. E que, por sua vez, é a mesma coisa que ter o posto menor do que n. Então, nós temos essas 4 formas de descrever essa situação. O alto valor 0 significa que o espaço nulo de A é não trivial, e o espaço nulo ser não trivial é a mesma coisa de ser de uma matriz singular que não tem inversa. Consequentemente, né, o posto dessa matriz vai ser menor do que a quantidade de elementos que ela se propõe a ter. Então, só para a gente contextualizar o exemplo,
Se a gente tomar uma matriz com a primeira linha dela 1 e 2 e a segunda linha dela 2 e 4, as colunas dela claramente são dependentes, né? A segunda coluna é o dobro da primeira. Então, essa matriz, no caso, ela tem posto 1 e não é invertível. Beleza. Se a gente for calcular o polinômio característico dela, a gente chega em lambda ao quadrado menos 5 lambda. E aí eu fatoro e chego nos dois autovalores, que são 5 e 0. Então, naturalmente, já era de se esperar esse autovalor zero, justamente porque é uma matriz singular. Então, toda essa nossa teoria já fazia razoavelmente bem essa previsão. Então, para o alto valor zero, os vetores de V eles precisam satisfazer a equação base, que é o AV igual a zero. O que daria V1 mais 2V2 igual a zero. E aí vocês podem conferir. E se eu tomo esse V2 como 1, a gente chega nesse vetor aqui, que é o menos 2 e 1. Então, o espaço nulo é gerado por esse vetor e o posto dele é 1. Beleza. Então, veja como todos esses pontos eles estão intimamente amarrados com a nossa aula anterior, né? Então, a matriz ela tem um alto valor zero exatamente quando ela destrói alguma direção de entrada. E aí ela perde informação e naturalmente o posto dela cai. Então, alto valor zero, espaço nulo não trivial, singularidade, posto deficiente são basicamente 4 nomes para a mesma coisa. E aí, no nosso exemplo, essa direção de menos 2 e 1, ela é literalmente destruída pela matriz. Qualquer vetor nessa direção vai parar na origem quando você aplica essa matriz A. E essa basicamente é a interpretação geométrica mais bonita, digamos assim, desse alto valor zero. Então, ela basicamente marca uma direção em que a matriz simplesmente aniquila ela. Seguindo, bom, quando uma matriz tem autovetores em quantidade suficiente, né, acontece uma coisa muito positiva, que a gente consegue fazer uma coisa que chama diagonalização. Então vejam bem a construção que a gente tem aqui. Então, suponha que A é uma matriz quadrada n por n, tenha n autovetores linearmente independentes, isso é importante, né? E obviamente associado a n autovalores. Então, eu junto todos os autovetores nas colunas de uma matriz V e coloco todos os autovalores em uma matriz diagonal, exatamente como eu fiz aqui. Como cada autovetor vai satisfazer aquele nosso produto, né? AV igual a lambda V, eu posso escrever tudo de uma vez, coluna a coluna, nessa forma AV é igual a V vezes um A que não tem um traço embaixo. Então, como esses vetores são linearmente independentes, né? Essa matriz V ela é invertível, então eu consigo isolar essa matriz A e escrever ela nessa seguinte forma, que é o que a gente chama, né, essa forma de fatoração a gente chama de diagonalização. Bom,
E aí esse significado ele importa muito mais do que a fórmula, né? Então, prestem bem atenção aqui. Na base original, A pode misturar as coordenadas de um jeito assim, aleatório, de um jeito complicado, por exemplo. Mas na base de autovetores, a transformação fica diagonal. Ou seja, cada coordenada é simplesmente multiplicada por um autovalor, sem interferir nas outras. Então, assim, a matriz deixa de ser uma transformação acoplada, né, embaralhada, e vira uma coleção de, digamos assim, de pontos em que eu estou fazendo escalamentos independentes. Então, esse é o grande ponto. Então, é basicamente como se eu estivesse trocando a minha ótica, né? É a mesma transformação, só que vista, né, de uma forma talvez um pouco mais transparente, né? E tem uma consequência computacional muito poderosa, né? Então, assim, calcular as potências basicamente ficam triviais. Então, como esse nosso A é V lambda maiúsculo, a inversa de V, quando eu elevo ao quadrado, esses termos eles se cancelam, porque vai sobrar um V lambda maiúsculo ao quadrado, V, V inverso. E aí, por repetição, esses valores acabam aparecendo. Então, reparem que o que eu estou querendo dizer é que esse V, quando eu elevo ao quadrado, ele vai aparecer logo aqui ao lado da inversa. Então, a inversa vezes a matriz original vai dar identidade. Então, o termo lambda maiúsculo que vai ser elevado ao quadrado. Então, essa é uma das grandes vantagens, né, da diagonalização. Bom, e por que é tão importante, né, esse ponto? Porque, basicamente, se a gente for olhar na ótica de autovalores e autovetores, eles passam a controlar o comportamento de longo prazo de sistemas da mais diversas formas. Por exemplo, de sistemas dinâmicos, né? Com uma forma específica, então, em que você tem soluções do tipo que é um xk igual a um a elevado a k x0. Ou seja, a solução é basicamente esse a elevado a k associado a uma condição inicial, bem característico de sistemas dinâmicos lineares. E aí, o destino desse sistema, como eu tenho a elevado a k, quem vai governar esse problema são basicamente essas potências dadas, né, pelos autovalores. Bom, voltando então essa matriz que nós estávamos trabalhando, chegamos a trabalhar previamente, né? Reparem que como nós conhecemos os autovetores e também conhecemos os autovalores, né, 3 e 1, que nós calculamos previamente, reparem que quando eu faço essa multiplicação de AV, é a mesma coisa que V vezes lambda. Eu consigo retornar exatamente o mesmo valor. Então, esse é o grande ponto, né? A grande vantagem dessa diagonalização e, consequentemente, né, aquela descrição em potências. Bom, entretanto, pessoal, eu preciso ser honesto que nem toda matriz
infelizmente, né, nem toda matriz ela é diagonalizável. Então, toda essa construção que foi feita, ela pressupõe a existência de N autovetores que são linearmente independentes. Só que essa condição nem sempre ela acontece. Então, para entender quando falha, eu preciso distinguir dois tipos de multiplicidade de um autovalor. E basicamente são esses dois que estão aqui no slide. Então, a gente tem a multiplicidade algébrica, né? O número de vezes que o autovalor ele aparece como raiz do polinômio característico. E a gente tem também a multiplicidade geométrica, né? Que é a dimensão do espaço de autovetores associado, ou seja, é a dimensão do espaço nulo de A menos lambda I. Então, e há sempre uma desigualdade, né? A geométrica fica entre 1 e a algébrica. Bom, o problema, pessoal, ele aparece quando a multiplicidade geométrica de algum alto valor ela é estritamente menor do que a algébrica. Aí faltam autovetores para de fato formar uma base no Rn. Então, a consequência disso é que a matriz V ela acaba não podendo ser invertida, né? É uma matriz, de certa forma, defeituosa, né? Ela não admite uma diagonalização. Então, o exemplo clássico que a gente tem é a matriz com 3 na diagonal e 1 no canto superior. Então, ela tem um único alto-valor, que é o 3, com multiplicidade algébrica 2. Esse 2 ele está repetindo duas vezes. E só tem uma única direção de autovetor. Então, a geométrica é 1, eu só tenho uma direção. E a nossa multiplicidade algébrica é 2. Ou seja, temos uma matriz em partes, né, que ela não funciona para diagonalização, ela é defeituosa nesse sentido. Então, a diagonalização ela não é garantida. Ela depende de haver autovetores independentes e também em número suficiente. Então, mas entretanto, né, tem uma boa notícia nesse sentido. Existe uma classe de matrizes em que a diagonalização ela sempre vai funcionar. E funciona na melhor forma possível, que são as matrizes simétricas. Bom, uma matriz ela é simétrica quando ela é igual à sua própria transposta. Eu imagino que vocês já devam ter se deparado com essa definição. Eu quero que vocês percebam que isso não é uma curiosidade rara, digamos assim. Então, matrizes simétricas, elas basicamente estão povoando aí tanto a ciência quanto a computação em peso, né? Então, a gente tem matriz de covariância, matriz de energia, matriz de rigidez, né, em problemas mecânicos, tem a matriz de Gram, a própria matriz A transposta A, então tem operadores de difusão discretizados, basicamente todas simétricas, na própria mecânica dos fluidos também. Então, para esse tipo de matriz, vale esse resultado central, né, que a gente está explicando nessa aula. E que é basicamente o que nós chamamos de teorema espectral. Então, ele diz que toda matriz real simétrica tem autovalores reais e uma base ortonormal de autovetores. Então, como nós estamos tratando de revisão, vou admitir esse teorema aqui sem adentrar muito na demonstração. Mas a consequência ela é muito bonita, né? Então, se A é simétrica,
Então eu consigo escrever esse A como sendo esse Q lambda Q transposto, em que esse meu Q é uma matriz ortogonal, lambda é uma matriz diagonal real, e essa basicamente é a decomposição espectral. Então reparem que ela é simplesmente a diagonalização, né? Você tem o A, que é igual ao V lambda invertido, que nós vimos anteriormente, né? Da diagonalização, mas na sua forma um pouco mais limpa, né? Então a matriz de autovetores V agora pode ser escolhida ortogonal, e a gente passa a chamar ela de Q. E a inversa era o V, que é a inversa de V, né? O V menos 1, que em geral ela dá um relativo trabalho para achar, né? Principalmente por ser numericamente mais custoso, ela vira simplesmente a transposta de Q. Então, a mudança de base, né, ela deixa de ser uma transformação qualquer e passa a ser uma rotação ou reflexão que preserva o comprimento de ângulos. E aí reparem como que isso, de certa forma, casa com os temas que nós estamos explorando na aula. Então, lá no início da nossa aula, que a gente viu das matrizes ortogonais, elas basicamente agora vão aparecer como protagonistas, né, na decomposição espectral. Então, não é o acaso, né? Então, basicamente, né, o teorema espectral dizendo que para matrizes simétricas, a melhor base de autovetores que existe é uma base ortonormal. Exatamente o tipo de base que as matrizes ortogonais carregam, né, nas suas próprias colunas, né? Lembrem-se da definição que a gente explorou no início da aula. E há também uma forma alternativa de escrever, né, a decomposição espectral. Eu queria que vocês reparassem com um pouco de atenção como uma soma de matrizes de posto 1. É isso que eu gostaria de deixar frisado. Então, vejam bem, a matriz A ela é igual à soma sobre todos os autovalores de lambda vezes esse QI transposto. Nós temos aqui um produto externo, né? E aí cada termo desse QI transposto, sendo um produto externo, eu tenho um alto valor lambda i, né? Que tá nesse caso aqui dessa soma trabalhando como um peso. Então, e aí lembrando lá da nossa aula passada, da matriz como uma soma de produtos externos. E é exatamente isso que a gente está vendo, né? Só que agora, né, ordenada pelos autovalores. Então, essa forma de soma de posto 1 é basicamente uma estrutura central da álgebra linear. Então, como é que eu poderia dizer? Seria, na verdade, uma matriz ela sendo escrita como a soma de contribuições elementares ordenadas por importância. Talvez essa seja uma definição mais certeira disso. Então, só para a gente ver um exemplo disso. Então, aquela mesma matriz que nós estamos carregando ela para a aula, né? E nós já temos os autovetores, que é 1 e 1, e 1 e menos 1. E aí nós vimos que eles são ortogonais, era uma matriz simétrica.
E aí, para montar Q, basta que eu faça a normalização, dividindo cada um dos dois, né? Cada um deles, né? Pela raiz. Então, Q ficaria 1 sobre a raiz de 2, né? Vezes essa matriz. E a nossa matriz lambda dos altos valores seria 3 e 1. Então, agora a gente reconstrói, né, toda essa definição. Então, fazendo essas contas, né, do Q vezes lambda, escala essas colunas de Q. Reparem que eu estou simplesmente escalando as colunas de Q por esses fatores, muito por conta da nossa diagonal principal. E aí agora que vem o ponto interessante. O primeiro ponto é que a nossa reconstrução ela recuperou a nossa matriz A. Mas o mais interessante é que eu consigo reescrever essa matriz A na forma de uma soma de posto 1. Então, esse A é igual a 3 vezes Q1 transposto. Quando a gente fala matriz de posto 1, é justamente porque a gente está falando do mesmo vetor, só que transposto. Que seria 3Q1 transposto, mais 1 Q2 transposto. 3 e 1 por conta dos seus autovalores. Então, o alto valor, naturalmente, aqui nesse caso, ele vai ter um peso muito maior do que esse alto valor 1. Então, esse primeiro termo, né, ele basicamente domina essa matriz. E aí que é onde mora a beleza desse problema, né? Então, a decomposição espectral, ela pega uma matriz simétrica e desmonta ela em pedaços simples de posto 1. Cada um desses pedaços de posto 1 com o peso. E é basicamente o espírito, né, da SVD, do PCA e do POD que a gente vai ver. Mas basicamente a gente está representando um objeto complicado como se fosse a soma de pedaços simples, né, ordenados pela sua importância, né? E aí a gente consegue quantificar quem realmente domina esse problema de tal sorte que em alguns momentos a gente pode pensar em abandonar um termo na hora de fazer uma descrição do seu comportamento. Bom, sobre a decomposição espectral, vale a pena a gente ler essa decomposição espectral de forma geométrica, porque ela basicamente está contando para a gente uma história. Então, o primeiro ponto, né? Essa decomposição AQ lambda Q transposto, eu sempre leio ela da direita para a esquerda, como se fosse uma aplicação de uma transformação linear. Se você colocasse ali um AX é igual a, esse X deveria aparecer na direita, então por isso que eu leio da direita para a esquerda. Esse primeiro fator mais à direita, né? Ele basicamente está fazendo uma rotação, depois eu estico, depois eu faço outra rotação. Então, olha só, reparem, eu faço uma rotação, estico e depois faço uma rotação de retorno. Então, reparem que, lembra que nós vimos no início da aula também que essa matriz Q é uma matriz ortogonal, ela, boa parte das vezes, vai representar uma rotação e que a nossa matriz
de autovalores é basicamente uma matriz que vai estirar ou contrair esses elementos que a gente viu na própria definição. Então, a decomposição espectral ela tem um significado muito singular e muito importante. E muitas vezes a gente fica preso ao algebrismo e esquece de interpretar o que nós estamos observando. É exatamente isso, né? Então, a matriz simétrica, ela basicamente só vai escalar ao longo das suas direções ortogonais, em que eu tenho diversas aplicações que nós vamos explorar muito e com muito mais calma posteriormente. Bom, e aí, para a gente caminhar para o término da aula, a gente basicamente precisa aprender a medir o tamanho de uma matriz. Então, assim como a gente tem as normas vetoriais, né, que medem o tamanho do vetor, uma norma matricial ela também vai medir o tamanho de uma matriz. Então, a primeira norma que a gente vê é a norma de Frobenius, que está aqui no nosso slide. Então, ela é basicamente a raiz da soma dos quadrados de todas as entradas da matriz. Ou seja, é simplesmente a norma euclidiana aplicada à lista de todos os números dessa matriz. Como se você esticasse essa matriz inteira em um vetor e fosse medir o comprimento dele. Então, tem uma forma também alternativa de escrever, é basicamente pela raiz do traço de AT vezes A. É uma outra forma de escrever. E, bom, por que a gente se importa com essa norma de Frobenius? Basicamente, ela vai ser a nossa medida de erro na aproximação. Então, assim, vamos pensar que A seja uma matriz de dados. E temos uma outra matriz AK, é uma aproximação dela composto menor, ou seja, uma matriz mais comprimida, né? Então, quando eu quero medir o erro dessas matrizes, né, o quão próxima uma está da outra, eu posso medir, posso tirar a norma da matriz A menos AK. É exatamente essa. E aí eu posso tentar verificar o quão próximo essas matrizes estão utilizando essa métrica da norma de matrizes com o Frobenius. Então, é basicamente como se a gente tivesse uma régua, né, para poder fazer essa comparação. Então aqui a gente vai calcular essa norma de Frobenius, né, tanto pelas duas vias, né, só para mostrar que o resultado ele bate. Então aqui nós pegamos todas as entradas das matrizes, né, 1, 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 3. Quando você soma, você tem a raiz de 15. Esse seria o resultado. A mesma coisa quando a gente toma o traço, a raiz do traço, né, da matriz A transposto A. A gente pega a diagonal principal, que é 1, 5 e 9. A gente soma, tem 15, tira a raiz, a gente chega exatamente no mesmo resultado. E aí também nós temos a norma espectral. Então, a norma espectral ela é definida de um jeito mais operacional, né? mais geométrico, digamos assim. Então, a norma espectral de A ela é no máximo sobre todos os vetores não nulos
da razão entre a norma de AX e a norma de X. Então, aparentemente um pouco complicado, mas em outras palavras, né, seria o maior fator de amplificação que uma matriz consegue produzir. Então, se a norma espectral de uma matriz vale 10, por exemplo, significa que em alguma direção unitária que a matriz amplia por 10 e que em nenhuma outra direção eu tenho tamanho ganho. Então, assim, seria o meu ganho máximo. Então, e eu também tenho uma fórmula fechada para ela, né? Que seria basicamente a raiz do meu maior alto valor multiplicado por A transposto A. E é interessante se questionar, né, de onde vem essa fórmula, né? Então, tem uma conexão muito bonita, né, com a questão dos altos valores, até porque a gente consegue perceber que eles estão aparecendo aqui. De toda sorte, basicamente é uma demonstração que vem quando você trabalha a norma de ax ao quadrado, né, fica um entre parênteses ax transposto, que multiplica ax, e aí a gente utiliza aquelas regras, né, e consegue reescrever um x transposto que multiplica A transposto vezes A vezes x. E aí tem todo o desenvolvimento, né, dessa demonstração. Talvez seja um pouco extenso falar aqui, mas tranquilamente vocês conseguem achar nas notas de aula do curso, né, ou então eventualmente algum livro de álgebra linear. Mas o grande ponto que eu gostaria de falar aqui, a cada valor, a cada alto valor que eu tiver, eu tenho um sigma aí em que eu basicamente vou extrair o valor. A gente vai ver que se esses valores de sigma, eles têm uma importância muito grande para a gente, que eles são definidos como a raiz dos altovalores desse produto A transposto A, que nós chamamos de valores singulares de A. E a norma espectral, basicamente, é o maior valor singular. A gente chama do sigma 1, se a gente ordenar esses altovalores, né, em ordem decrescente. E aí também, quando essa matriz ela é simétrica, a gente ainda tem um atalho, né, ainda mais direto, e a norma espectral ela é simplesmente o maior módulo entre os altovalores da própria raiz, da própria matriz. Então não precisa calcular esse valor de A transposto A. Basta que você pegue os altovalores e pegue o maior valor absoluto. Então, e faz sentido, né? Porque se a matriz simétrica escala uma direção por um fator, o maior fator de amplificação é o maior alto valor que nós temos, né, em módulo. Então, para o caso geral, a norma espectral é a raiz do maior alto valor de A transposto A, e para o caso simétrico, né, é o maior módulo de alto valor. Então, só para a gente fixar aqui dois exemplos. Para fixar a ideia, né? Então, o primeiro é essa matriz A de diagonal, 3 e 2 na diagonal. Então, a norma de Frobenius seria a raiz de 9 mais 4, que seria a raiz de 13, né? Para a norma espectral, a gente toma A transposto A, e em que nós temos na diagonal o 9 e o 4. Então, o maior alto valor é 9. Então, a norma espectral é raiz de 9
Q igual a 3. Então, geometricamente, né, a matriz ela alonga em uma direção por 3 e a outra por 2. Então, a maior amplificação possível é 3 ao longo do seu eixo coordenado, né? Tudo mais intuitivo, né? Porque de fato é uma matriz diagonal. E agora, aqui a gente tem outro exemplo também para consolidar, em que nós temos a matriz A 1, 2, 0, 1. Lembrando que a nossa primeira matriz, a solução era mais simples, uma vez que a gente precisava pegar simplesmente a raiz do maior alto valor. Aqui nessa matriz A, ela não é simétrica, então a gente precisa calcular a matriz A transposta A, que fica 1, 2, 2 e 5. Faço o polinômio característico, resolvo e descubro que o nosso maior alto valor é 3 mais 2 raiz de 2. E aí você tira a raiz desse valor e chega na sua norma. Então, é assim que a gente faz o cálculo. Então, a grande lição que a gente tem aqui é que já em matrizes não diagonais, né, a direção de maior alongamento ela nunca está nos eixos coordenados, né, e também não nas colunas. Ela é basicamente determinada pelos autovetores A transposto A, e a gente precisa descobrir qual que é essa direção. Então, basicamente esse é o cerne, né, a intuição do SVD, que nós vamos ver nas aulas seguintes. Então, toda transformação ela tem direções privilegiadas próprias, eventualmente escondidas, né, que a própria decomposição vai revelar. E aí, uma síntese da nossa aula, a gente trabalhou a questão dos autovetores e autovalores também associados, né, que são as direções invariantes. Vimos a diagonalização, que eu transformo essa minha matriz A numa matriz V, lambda maiúsculo inversa de V, e disso eu consigo trabalhar a questão das potências, né, porque eu só nessa matriz diagonal eu vou precisar elevar somente os meus autovalores. E aí, para o caso da simétrica, essa nossa relação ela passa a ser por meio de uma matriz de rotação, um estiramento e um retorno. E eu consigo escrever também essa matriz A, caso ela seja simétrica, como uma soma de posto 1. Então essa é a grande vantagem. Vimos também a questão das normas, tanto a norma de Frobenius, quanto que vai medir o tamanho global da matriz, né, ou esse erro de aproximação, e também a norma espectral, que é a raiz quadrada do maior alto valor do produto A transposto A. E basicamente vai medir qual que é o maior fator de amplificação, né? Lembrando que essa é a nossa equação. A gente viu o significado geométrico numa equação maior, né, de AX dividido por X. Então, todas essas ferramentas, né, nós vamos utilizá-las amplamente daqui para frente. E para poder fechar, nós olhamos a matriz como uma transformação, que foi justamente a proposta no início da aula, né? E como os autovalores eles revelam as direções invariantes, né? E essa questão da diagonalização que desacopla, e não só a diagonalização, como a decomposição espectral, ela tornou a base ortonormal, escrevendo a matriz como uma soma de posto 1. A gente viu é uma forma de tentar observar
quais são os pontos dominantes de uma matriz. Qual ponto é mais dominante na hora de descrever sucessivos valores, né, ou snapshots. E aí nisso eu encerro a aula, agradeço pela atenção e seguimos para a próxima aula. Muito obrigado.